Chegou a hora de chocar a família e o paladar, com uma receita fácil que vai virar a nova febre. Se você torce o nariz para a língua, prepara o paladar. Essa receita com batata vai mudar a sua cabeça. E se você já é apaixonado, esquece, depois dessa, não vai querer fazer de outro jeito. Porque, meu amigo, língua é bom com batata. Hoje a gente vai usar 3 línguas nessa receita, então se prepara porque vem sabor. Mas antes de começar de verdade, tem um passo que eu sempre faço e que para mim faz toda a diferença: escaldar a língua 3 vezes. É isso mesmo, vou mostrar aqui rapidinho. Coloco as línguas na água fervendo, deixa ali uns minutinhos e olha só como a água fica bem turva na primeira vez. Retiro as carnes, escorro a água e reservo. Ah, e entre uma escaldada e outra, eu deixo a carne descansando numa tigela com água fria. Isso evita que ela fique com aquela casquinha meio queimada, sabe? E também ajuda a resfriar antes de ir para a próxima água quente. Depois eu repito o processo mais 2 vezes. Na segunda vez, dá para perceber que diminuiu bastante. E na terceira dá para ver que a água já está bem mais limpa, quase sem impurezas. Esse processo é totalmente opcional, tá? Muita gente nem faz. Mas eu curto porque acho que deixa a carne mais limpa, o sabor mais apurado, e até o caldo depois fica bem mais gostoso. Então, mesmo a língua vindo limpa, é super comum que ainda sobrem algumas pelinhas finas e membranas que não são nada gostosas de mastigar. A gente não quer isso no nosso prato de chefe. Como remover essas pelinhas chatas? Passe a faca com cuidado, com a língua já cozida e por dentro ainda crua, o que é perfeito para essa etapa. Você vai ver que algumas partes mais escuras ou com uma textura diferente são essas pelinhas. Use uma faca bem afiada, deslizando-a por baixo dessas membranas. A ideia é raspar e puxar com delicadeza, como se estivesse descascando essas partes. Use os dedos. Muitas vezes essas pelinhas são finas o suficiente para serem puxadas com os dedos. Sinta a textura da língua. As partes mais lisas e macias são carne pura. As mais ásperas ou com aspecto de casquinhas são as pelinhas. Não tenha medo de cortar um pouco da carne. Se a pelinha estiver muito aderida, é melhor cortar um pedacinho mínimo da carne junto do que deixar a membrana. A qualidade final do seu prato vai agradecer. Hora de cortar a língua. Essa é a parte que muita gente erra. Para essa receita, você quer a língua cozida por fora, mas com o centro ainda mais rígido e cru. Isso facilita demais o corte e garante que ela mantenha a sua suculência. A melhor forma de cortar a língua para esse preparo é em cubos médios. Pense no tamanho de um bocado que seja fácil de pegar com o garfo. Pronto! Com a língua limpa de qualquer pelinha indesejada e cortada do jeito certo, a gente está a um passo de ter o prato mais surpreendente e delicioso da sua vida. Agora sim, vamos começar a parte que transforma esses cubos de língua em algo realmente irresistível. E se tem um segredo aqui, é que o tempero entra com tudo desde o início. Então olha só, já tô com a panela de pressão elétrica aqui. Eu gosto muito dela porque, além de prática, cozinha mais suave e ajuda a manter a carne mais suculenta. Parece que respeita mais o tempo da língua, sabe? Mas se você tiver só a panela comum, pode seguir igualzinho, só lembrar de ajustar no final. Agora vamos começar a temperar, e aqui é onde o sabor começa a nascer. 2 fios de azeite, generosos, tá? O azeite vai ajudar a caramelizar levemente os ingredientes e dar aquela base aromática. Ele também ajuda a carregar os temperos, então capricha. Vamos de temperos secos primeiro. Cominho em pó a gosto. Vai com calma, é potente. Eu coloco uma pitada generosa, porque ele dá um toque mais profundo, terroso, que combina muito com carnes cozidas. Páprica defumada a gosto, e aqui eu confesso, coloco bem mais. Essa é minha favorita. A defumada dá aquele fundinho de sabor que parece que você passou a carne por uma brasa, mesmo sem ter acendido nenhuma. Alho em pó também a gosto. Ele entra aqui para reforçar o sabor de fundo e ficar presente em cada pedaço, junto com o fresco que vamos colocar já já. Agora os frescos, os que vão derreter no cozimento e formar aquele molho que é puro sabor. 2 cebolas médias cortadas em cubo. Quanto mais cebola, mais caldo saboroso. Ela some no cozimento e deixa tudo mais aveludado. 2 pimentas dedo de moça, sem sementes, bem picadinhas. 2 tomates sem semente em cubo. Eles vão derreter no cozimento, trazer acidez e ajudar a formar a base do molho. Pode colocar com carinho, que tomate nunca atrapalha. Agora sim, o alho picadinho. 1 colher de sopa cheia.
Esse vai explodir sabor na hora que começar a cozinhar. E uma colher de chá de sal por enquanto, só isso. A gente acerta mais pra frente se precisar. Agora, mexe bem. Capricha nessa parte. Vai envolvendo a língua com tudo isso, deixa cada pedacinho pegar esse tempero, sentir esse abraço de aroma. E olha, nessa hora já dá pra parar e pensar, isso aqui já tá cheiroso cru, imagina cozido. Agora vem o toque final antes de fechar, um sachê de molho de tomate. Eu uso o tradicional mesmo, sem muitos temperos. Ele vai engrossar o caldo e trazer um fundo de sabor rico, umami puro. Joga por cima e mexe mais uma vez. Mistura com calma, para incorporar o molho ao tempero e aos ingredientes. Agora sim, fecha a panela. Na elétrica eu coloco na função cozinhar sob pressão e programo por 30 minutos. Se for na convencional, espera chiar, abaixa o fogo e conta os mesmos 30 minutinhos. Passaram os 30 minutos e a mágica já começou por aqui? Agora é hora de abrir a panela. Com muito cuidado, sempre espera sair toda a pressão primeiro, tá? Olha isso aqui. A carne já tá super macia, o cheiro tá maravilhoso, e o molho engrossou com os temperos e os legumes. Agora vamos para a segunda etapa, que é onde entra aquela combinação que nunca falha. Língua é bom com batata, né? Hoje eu tô usando uma batata doce grande, cortada em cubos, mas pode usar batata comum também, sem problema nenhum. A batata doce dá aquele adocicado natural que contrasta super bem com o sabor da carne e do caldo mais intenso. Joga os cubos direto na panela, por cima mesmo, e aí venho com um maço de coentro bem picadinho. Pode colocar o talo também, que tem muito sabor e vai derreter junto no caldo. E se você não gosta de coentro, pode substituir por salsinha, mas ó, aqui em casa é coentro sem dó. Agora mexe tudo com cuidado. Mistura bem a batata e o coentro nesse caldo, sem desmanchar os pedaços de língua. Nessa hora o cheiro sobe ainda mais, é difícil até não querer provar logo de cara. Depois de tudo bem misturadinho, fecha a panela de novo e programa mais 10 minutinhos na pressão. É só o tempo da batata cozinhar, pegar o sabor e o molho incorporar ainda mais. E pronto! Agora sim, abre essa panela com calma e olha essa maravilha. A batata tá macia, mas sem se desmanchar, e absorveu todo o sabor do caldo. O coentro sumiu no meio do molho e deixou um perfume incrível. A carne, então, nem se fala, tá desmanchando com o garfo, mas ainda suculenta, com aquele sabor profundo que só a língua bem feita tem. Agora é hora de servir. Essa receita combina com um arroz branco soltinho, ou se quiser caprichar, faz um purê de batata ou mandioquinha para acompanhar esse molhão. Pode até comer com pão, viu? Que esse caldo aqui merece ser aproveitado até a última colherada. E se você chegou até aqui, já sabe, curte o vídeo, comenta aí embaixo se você já fez língua em casa, ou se vai testar essa versão. E claro, se inscreve no canal, que tem muita receita boa vindo por aí. Porque, meu povo, língua é bom com batata, e agora você sabe fazer do jeito certo.